Olá. Bom, gente, vamos seguir em frente. Como eu havia comentado, antes da gente passar para a montagem prática do projeto, nós vamos organizar o nosso código. Se eu olhar aqui, ó, eu estou aqui com o Wingate, tá? Então é esse aqui. Esse código, ele só tem esse arquivo fonte aqui. Então nesse arquivo fonte a gente tem aqui, ó, os bits de configuração. A gente tem toda a parte de declaração de variáveis, né? A gente tem a parte de interrupção. A gente tem a parte de configurações, né? A gente tem o projeto principal, a função principal e o nosso bit e o nosso loop infinito, ok? Existem formas de você organizar isso aqui melhor, de fazer com que o teu código principal fique menor, né? E para isso você coloca partes do seu código dentro de arquivos separados que a gente acaba chamando de bibliotecas. Então a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser criar aqui na pasta desse projeto, do Wingate aqui, ó, nessa pasta, nós vamos criar uma outra pasta, uma subpasta chamada bibliotecas. Deixa eu ver se a gente consegue fazer isso por aqui. Eu acho que não, eu acho que ele não tem esse recurso ainda. Então, vamos criar essa pasta aqui dentro. Eu vou abrir aqui, ó, o meu camarada. Ó, curso PIC, eu vou abrir aqui o MPLab Projetos. E eu tô com este cara aqui, ó. O Wingate 15, não é isso? É, Wingate 2.15. Vou abrir, vou criar uma pasta aqui dentro. Uma nova pasta. E vou chamar ela de bibliotecas, assim. Ok? Bom, feito isso, eu vou voltar aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, esses bits de configuração aqui, ó, daqui para baixo, daqui até o XC aqui, ó, até aqui, tudo isso eu vou colocar dentro de um arquivo separado, ok? E esse arquivo, ele vai ser um arquivo .h. Aqui dentro não tem funções, você está vendo? Não tem nenhuma função, não tem nenhuma variável, são só coisas do sistema, do microcontrolador, que são os bits de configuração. Então vou vir aqui em header file, que é a pasta reservada para esse tipo de coisa. Vou lá no botão direito, vou criar um new xc8 header.h. Ok? Vou chamar isso aqui de config. Ele já vai colocar o .h aqui pra gente, tá? Ó, a extensão .h. Isso aqui é config, não é synfig não. Config, assim. E agora eu vou alterar para aquela pasta lá. Ó, já estou dentro da pasta, bibliotecas. Ok, vou salvar ele lá dentro. Ok, vou terminar aqui a nossa criação. Ele manda para a gente um template aqui, ó, desses arquivos que a gente cria. E dentro desse template já tem aquele if and define, quer dizer, se não definido, então você define, né? Então o que eu colocar aqui dentro pode ser qualquer nome, tá? Não tem nenhuma restrição a isso, desde que seja um nome que faça sentido, né, para o seu programa. Senão não teria motivo para fazer isso aqui. Então vamos lá, vamos trocar esse template aqui por config. Vamos seguir aqui o padrão, letra maiúscula. E aqui embaixo a mesma coisa. Config. Ok? Ele já incluiu o XC pra gente aqui, então daqui para baixo eu vou apagar isso tudo aqui. Opa, aqui, né? Eu vou sair apagando. Ele tem aqui opções também, ó, if define para C++, quer dizer, para C++. Se você vai fazer algum programa em C++, né? Você tem aqui também essa possibilidade. Então eu vou vir até aqui, ó, até esse último end if aqui. Então vou tirar tudo isso. Vou tirar também esse comentário aqui, que tem muita coisa aqui que acaba poluindo, né? Isso aqui também eu vou tirar. Vou tirar tudo isso. Ok? Então eu tenho isso aqui no meu arquivo. Ó. Se
está definido config.h, se não está definido, então eu defino. E aqui dentro eu vou colocar o quê? Eu vou copiar tudo isso que está aqui, ó, que faz parte dos bits de configuração, menos o XC, né, porque ele já está lá, até aqui. Vou dar aqui pode ser um copiar. Vou copiar, vou retirar isso daqui, retirei, e vou colar aqui dentro, ó, aqui no meio. Ok? Deixa eu fazer a tabulação aqui direitinho. E assim. Colei aqui no meio. Tá certo? Então, para que serve isso aqui afinal? Bom, a gente vai ter projetos em que nós vamos ter diversos arquivos .h. Né? Dependendo do tamanho do progresso, nós vamos ter um monte deles. Aí o que acontece quando a gente faz isso? Em muitos, a gente vai precisar colocar esses arquivos de configuração, principalmente naqueles que mexem com temporização, que precisam desse cara aqui, ó. Né? O xc.h vai entrar em qualquer arquivo que use as nomenclaturas do microcontrolador, usem as definições do microcontrolador. Então a gente vai precisar colocar isso aqui em vários arquivos. A gente vai precisar incluir isso aqui em vários arquivos. Então, com essas cláusulas aqui em cima, com essas... com esse tipo de coisa que está aqui, vocês estão vendo aqui, o que acontece? Se não está definido, ele define. Então, define esse arquivo dessa forma que está aqui, e da próxima vez que você for incluir, o compilador reconhece que ele já está incluído. Ele não vai incluir de novo. No lugar que você pede para incluir pela segunda vez, ele acaba colocando um arquivo em branco, uma referência só a isso aqui. Tá? Então você não tem várias cópias do mesmo arquivo dentro do teu projeto. Você só tem uma, graças a esse tipo de pré-definição aqui, ó, de definição pré-compilação, né? Ok? Então, aqui está pronto. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar aqui no código Ingate e tenho que incluir esse config aqui. O XC eu posso tirar, então eu vou tirar porque ele já está lá, né? Eu vou incluir aqui. Como é que eu faço para incluir? Eu abro aspas duplas aqui. Ele já abre aqui o quadrinho, ó. Vou em bibliotecas, config. Já está incluso. Então, e essa linha aqui é como se eu voltasse a ser o que era. Como se eu colasse toda aquela estrutura dos bits de configuração aí dentro. Eu só coloco uma linha agora, por quê? Porque ele vai chamar aquele arquivo .h que a gente acabou de criar e vai incluir aqui. Aí, num outro código qualquer que eu precisar desse arquivo config.h, ele já não vai incluir. Ele já vai ter a referência dele uma vez, ele vai olhar lá aquele... já está definido, né? Eu já estou definido aqui, então ele não vai colocar de novo. Ele vai usar o que já está lá pronto, o que já está incluso. Ok? Esse é um processo que a gente pode fazer com praticamente todas as coisas. Por exemplo, aqui, ó, inicialização. Ó. Eu tenho a inicialização da interrupção, eu tenho a inicialização da EUSART, eu tenho as funções da EUSART. Ok? Eu posso colocar tudo isso em arquivos .h. Tá? Só que aqui no caso da EUSART eu tenho funções. Tá? Então o processo fica um pouquinho diferente. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse mesmo caminho para os art. Tá? Então eu vou vir aqui primeiro ó, nos arquivos fontes, source file, ok? E vou criar um novo arquivo fonte aqui, ó. Um novo main.c, ok? Vou chamar ele de EUSART. Já está aqui a extensão, então termina. Dentro desse EUSART que ele acabou de criar, eu vou vir aqui ó, e vou retirar tudo que tem a ver com a EUSART. Vou colocar interrupção também, tá? Porque nesse código aqui a gente só usa a interrupção da EUSART, não usa mais nenhuma. Então vou pegar desde aqui, ó. Vou pegar tudo isso aqui que tem a ver com a EUSART, até aqui. Vou copiar e vou retirar daqui. Vou vir aqui no EUSART.c e vou colar esse negócio aqui.
ok? Notem que aqui, ó, eu estou usando definições do microcontrolador, os registradores, já estou fazendo referência aos registradores, aos bits dentro de registradores. Eu estou usando funções aqui, ó, que fazem referência a registradores, que usam comandos da linguagem C do compilador. Tá? Então aqui eu vou precisar colocar um include do XC, do compilador. Por quê? Porque eu estou fazendo referência a esses caras aqui. Eu posso incluir esse config aqui, ó, que tem todo mundo dentro, inclusive o XC. Tá? Aqui na EUSART, nesse que nós estamos criando, eu não uso nenhum arquivo de configuração, de tempo, né, de temporização. Então eu não preciso incluir a frequência do microcontrolador. Então vou fazer o seguinte, eu vou incluir aqui só o XC. Só esse cara aqui, ó. Ele é o suficiente para a gente, essa biblioteca aqui. Vou pegar ela aqui e vou incluir aqui dentro. Ó. Ok? Está incluso. Bom, uma vez feito isso, eu preciso ter um arquivo .h para esse EUSART aqui, para que eu possa incluir ele no arquivo principal. Então, de novo, eu vou vir aqui no header file, vou criar um novo xc8 header.h, vou chamar de EUSART, do mesmo jeito, né, a extensão já está aqui, e vou salvar ele lá nas bibliotecas. Finish. Salvei ele. Vamos fazer aquela limpeza que a gente fez lá. Vamos limpar tudo aqui que nós não vamos usar. Isso aqui. Vamos limpar daqui para diante. Até o último end if aqui, ó. Assim. E vamos limpar aqui, ó. Ok? Aqui eu vou colocar EUSART.h, né? EUSART aqui embaixo também. Pode ser o nome que vocês quiserem, como eu já disse, né? Pode ser letra minúscula também. Eu só estou seguindo o padrão aqui, tá? E agora eu vou pegar tudo que tá, eu vou pegar o que está aqui e vou fazer o seguinte, eu preciso colocar lá só o protótipo de todas essas funções aqui, ó. Então eu vou pegar minha primeira função, vou copiar, vou vir aqui no ponto H, ó. Deixa eu fazer aqui a tabulação, né, para ficar bonitinho. Sim, e vou colocá-la aqui dentro. Ó, primeiro protótipo, tá aqui. Vamos ao segundo. Peguei. Segundo protótipo. Vamos ao terceiro. Terceiro protótipo. Próximo. Ok. Sempre com ponto e vírgula no final, porque é um protótipo, tá? Não é a função, não é a declaração da função, é um protótipo. E a gente já falou sobre isso, né? Qual é a vantagem de se colocar protótipos de funções num código? Bom, o compilador, quando ele acha uma função fora de ordem, a função sempre tem que estar acima do lugar que você for chamar ela, via de regra, tá? Tem que estar sempre acima. Mas, se você coloca um protótipo dela lá no começo do seu código, você pode colocar ela em qualquer lugar. Por quê? Quando o compilador passar lá, né, ele vai ver que aquela função está em algum lugar. Ele vai ler o teu protótipo e vai ver, opa, essa função está em algum lugar aí dentro. Então eu vou continuar em frente, eu não vou dar erro de compilação. Eu vou continuar em frente. E quando ele achar a função, ele vai compilar bonitinho. Tá? Então, ela, a partir desse momento, ela pode estar em qualquer lugar do seu código. Ela pode estar, por exemplo, depois do main. Lá no final do teu código. Pode estar em qualquer lugar, desde que ela tenha sido prototipada no início do código, ok?
Então, para isso servem os protótipos, facilitam muito, né? E te dão flexibilidade de escrever o seu código. Bom, então feito isso, eu já tenho o ponto H e o ponto C, ok? O que mais eu posso fazer? O que mais eu tenho aqui? Eu tenho aqui a função da interrupção, né? Eu tenho o main e tenho o principal. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Vamos uma observação. Toda vez que a função estiver sem nada dentro do parênteses, quer dizer, ela não recebe nada, você bota um void. Senão o compilador vai ficar enchendo o saco. Vai ficar dando warning aqui pra gente. Então eu coloco o void aqui, ok? Para ele não ficar enchendo o nosso saco com avisos de que tem irregularidades. Bom, o que mais? Aqui eu não preciso mais nada, porque eu estou chamando aquelas funções aqui, tá vendo? Então, se eu chamar ela aqui sem ela estar com o void lá no protótipo, ele vai reclamar. Eu preciso agora incluir esse usart.h aqui nesse código, né? Então, eu já estou com a config aqui. Eu agora vou incluir ele. Vou fazer o macro include aqui, né? Macro include, abro aspas, bibliotecas, ó, usart.h. Está inclusa lá. Da mesma forma como a gente fez com a config. Isso aqui é como se eu botasse o código aqui no lugar dessa linha. Tudo aquilo que eu coloquei aqui dentro. Tá? E aqui, ó, eu tenho a usart.h, que é essa aqui. Eu preciso, como é o protótipo das funções, eu preciso inserir ela aqui, ó. A usart.h, ela já tem o XC, tá vendo? Então eu vou incluir ela aqui no lugar desse XC. Bibliotecas, usart.h. Deu para entender como é que é? Se, por exemplo, vamos supor que aqui nessa função, na função principal, eu utilizo temporização? Não, né? Vamos supor que eu usasse temporização aqui, delay, eu usasse delay. O delay é uma função que, deixa eu ver se não tem delay em lugar nenhum, não tem não, né? Eu acho que não tem não. O delay vai ser uma função que ela é uma declaração interna do compilador, tá? Uma função interna, a gente chama ela lá, a gente não precisa bolar ela, né? Ela já tem toda a estrutura, você só precisa chamar pelos nomes e passar o tempo que você quer temporizar. Ok? Aquela underline, underline delay, underline milissegundo, aí você passa o tempo. Né? Você passa lá o tempo que você quer usar. Você pode usar essa chamada diretamente no seu código, ou você pode montar uma pequena biblioteca, onde você tem delay de milissegundo e delay de microsegundos, tá? Usando essa declaração pré-definida. Aí, vamos supor que eu usasse delay aqui no código principal, eu teria que ter essa biblioteca declarada aqui. E se eu usasse ela também na usart aqui, no código fonte da usart, eu também precisaria incluir o delay aqui, a biblioteca do delay, se a gente usasse a biblioteca, tá? Isso aí, essa é bibliotecas, como vocês estão vendo, é uma coisa que embeleza, facilita o trabalho e torna as coisas muito organizadas, né? A nossa árvore aqui, ó, ela fica bem organizada quando a gente usa esse conceito de bibliotecas. Ok? Então, essas são as bibliotecas. Esse aqui é o jeito que a gente consegue dar nesse primeiro programa, nesse primeiro código, né? Porque o que está em main é particular dele, não adianta a gente colocar para lá, não tem sentido. Né? E as variáveis também tem que ficar aqui dentro, nós vamos usar elas aqui, então elas têm que estar aqui. Né? Poderia até colocar num arquivo separado, mas aí teria que incluir ele, não tem muito o que fazer com relação a isso, né? A não ser que você queira reduzir bastante o código principal. Mas eu acho que dessa forma aqui está muito bom. Então, nós vamos poder compilar esse código aqui, ver se ele não vai dar nenhum erro, e para a gente poder seguir em frente e fazer a mesma coisa com o outro código. Bom, vamos lá. Vamos compilar o nosso código aqui. Ele já está salvo. Deixa eu ver onde é que está o nosso output. Cadê? Viu? Sumiu o meu output daqui, ó. Deixa eu descobrir aqui, deixa eu me lembrar aqui como é que eu faço para trazer ele de volta. Tá, já tenho aqui de novo os ícones, porque o computador aqui é um pouco lento, né? Ele tem muita coisa, o computador que eu dou aula, e às vezes ele demora um pouco a pensar. Vamos lá, vamos compilar esse código.
compilando. Esse runner que apareceu aqui é uma função que eu não estou usando, então ele avisa, né, que a função está lá, ó, eu usar ler, ó, nunca é chamada, mas isso aí não tem problema. Não é chamada agora, mas em outro local ela vai ser chamada. Então você notou que o código compilou sem erro, mesmo com todas essas mudanças. Então agora a gente já sabe como organizar o nosso código. Nós vamos fazer a mesma coisa para o código do painel, para o código que controla aquele painel de operações lá. Existe uma coisa que eu preciso chamar a atenção de vocês. Aqui, ó, como é um código pequeno, a função dele é só ler o painel, mais nada. Eu coloquei esses ifs todos aqui dentro da interrupção, tá vendo? Isso não é uma coisa boa, não. Qual é o ideal? O ideal é você pegar o que chega pela serial, né, fazer a formatação, colocar isso dentro do seu array, né, e depois você fazer esses ifs fora da interrupção. Você fazer essas verificações aqui fora. Quando você faz isso aqui dentro, ele costuma reclamar, ele costuma dar warnings a respeito da pilha, né? E não é um erro, o código funciona, ele vai funcionar. Mas ele fica aparecendo aqui, ó, na hora da compilação, algumas coisas relacionadas a riscos de você estourar a pilha. Tá ok? Mas por enquanto esse código aqui é muito simples, ele só controla o teclado, mais nada o painel. Então nós vamos deixar assim mesmo por enquanto. Conforme a gente for avançando, a gente vai vendo essas coisas aqui e vamos aprendendo como fazer de uma forma melhorada. Tá certo, gente? Bom, por enquanto é isso. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Como eu falei para vocês, olha, tudo isso que a gente está estudando aqui, interrupções, né, como criar essas interrupções para qualquer periférico dentro do microcontrolador, né, ler os dados que chegaram, armazenar em algum lugar. Tudo isso eu falo muito sobre isso no outro treinamento que eu tenho aí, que é sobre o ESP32, ESP8266. Tá? Às vezes a gente pensa, pô, mas ESP32 eu não uso isso, nem vou usar, não tenho pretensão de usar. Mas o que acontece? Eu programo o ESP32 nesse treinamento dentro da plataforma Arduino, dentro da IDE do Arduino. A gente sabe que como é que isso é feito? Porque o Arduino ele usa um ATmega, o processador dele é um ATmega, né? Um ATmega 328 no caso do Arduino Uno, né? Não é o mesmo processador, não é o processador do ESP32, é aquele sem sílica, né? Não me lembro bem o nome. Não é completamente diferente. Mas o que esses caras fazem? O que esses fabricantes fazem? Eles criam uma espécie de interface que possibilita você usar a IDE do Arduino com toda a nomenclatura do Arduino, né, com todas as definições que já existem para o Arduino e programar um ESP32 lá dentro. É como se houvesse no meio do caminho um tradutor. Então eles fazem essa portabilidade, né, para que você possa usar o processador deles dentro de uma plataforma popular mundialmente, que é o Arduino. Tá certo? Então, nesse treinamento, eu programo o ESP32 utilizando os códigos, programo o Arduino, não o ESP32, utilizando os códigos do ATmega. Eu utilizo muito pouco a estrutura do Arduino, tá? A nomenclatura que é dada pelo Arduino, né? Para o ATmega. Eu não uso muito aquelas funções já prontas. Eu programo praticamente 80% dos casos utilizando os códigos, as nomenclaturas do ATmega 328. Exatamente como a gente está fazendo aqui, ó. Eu faço referência a microcontroladores, né? Exatamente como está aqui, só que para o ATmega 328. Então é um treinamento extremamente interessante, porque a complexidade disso é muito maior do que isso que nós já estamos fazendo. Eu sei que deve ter gente aí que conhece melhor a linguagem C, que está aqui para tentar ver alguma coisa nova que ainda não viu, né? Ou realmente fazer um currículo aí, porque o curso vai ter muitas horas, né? Então é muito interessante aquele treinamento. E mais interessante ainda é o fato de lá você, além de aprender um pouco mais sobre tudo isso que a gente está estudando aqui, sobre interrupções, sobre timers, né, sobre conversores analógicos digitais, uma série de coisas que estão dentro da maioria dos microcontroladores,
você ainda vai aprender como desenvolver uma página web, uma dashboard para controlar os devices que você vai criar, utilizando o Arduino e utilizando o ESP32 ou o 8266. Tá? O ESP8266 e o ESP32, eles são utilizados nesse trabalho para se comunicar com a internet. Então, o curso ele versa sobre a leitura de um medidor de energia. Tá? Existe um medidor de energia aí no mercado que ele tem um custo muito acessível, você comprando ele fora, né, comprando na China. E ele vem com uma interface Modbus RTU. Tá? Essa interface ela roda em cima do RS-232. Então, o objetivo do treinamento é ensinar você a ler os parâmetros desse medidor de energia, quilowatt-hora, corrente, voltagem, frequência. Então, uma série de coisas que ele pode apresentar na saída dele para Modbus. Então, a gente vai ler esse canal Modbus, vai pegar essas informações, formatar elas dentro do Arduino, tá? A gente vai usar um Arduino para isso. E depois disso tudo formatado bonitinho, pela serial nós vamos enviar isso para um ESP, para um Tensilica, para o processador Tensilica do ESP8266, ESP32. E ele, por sua vez, vai pegar essas informações e vai enviar para a internet, para um banco de dados, para um banco MongoDB, por exemplo. E isso vai ficar armazenado lá. Então, na primeira parte do treinamento, a gente aprende a fazer uma dashboard que lê esse banco de dados lá na nuvem e apresenta na tela do usuário na forma de cards bonitinho, na forma de formulários que mostram cada uma das leituras que foram feitas. É um curso bem interessante, bem legal, e ele está no ar aí, está disponível para todos que têm interesse em microcontroladores e agora, para despertar o interesse em desenvolver um sistema web, para poder controlar esses devices que a gente constrói com microcontroladores, é um prato cheio. Está disponível lá, eu vou deixar o link dos 2 treinamentos aí da próxima vez que vocês forem acessar esse treinamento aqui. Então o link vai estar lá, a indicação vai estar lá, mas isso também nem é tão necessário, porque está dentro quando você acessa esse treinamento lá na plataforma, você vai procurar lá outros cursos do professor e você vai achar esse outro treinamento. Tá bom? Bom, gente, mais uma vez, muito obrigado. Falei demais já, né? O curso, a aula aqui já está longe, né? Já estamos com bastante tempo aqui. Na próxima, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui para o código do painel. Até daqui a pouco. Muito obrigado.